legal. Isso aí me lembrou um negócio que é muito dos mais complexos, assim, que muitas pessoas vivem, que é quem tem imóvel, essa parte do acréscimo do imóvel ano a ano, da valorização. Isso aí realmente... Isso aí é uma coisa que daria só um podcast só sobre isso aí, porque eu também não entendo bulhufas de como é que se faz isso aí direito, sabe? Mas eu sei que é isso. Por exemplo, comprei um apartamento de 200 mil. Ano a ano ele valoriza, mas a gente não faz nada, deixa lá. E aí quando vai vender daqui a 10 anos, esse apartamento tá valendo 500. Aí tu vai pagar... Simplificando, Christian, para ficar bem simples assim, a regra é assim: tudo que tu adquirires, tudo, pode ser esse copo, pode ser um NFT, pode ser uma cripto, pode ser um apartamento, eu comprei por 10 e vendi por 1 milhão, eu ganhei dinheiro. E o leão quer saber, o leão quer tributar. Então tu tem que dizer, eu comprei por 10 e vendi por 1 milhão. A diferença é o ganho de capital. Não importa a inflação. Aí, no caso específico dos imóveis, Aí tem, né? A inflação, desde o plano real, foi cortada a indexação, né? Então não tem mais atualização, o que é uma injustiça, né? Imagina, só do ano passado para cá são 10%. Sim. Então, tu perdeu 10% pela perda do poder econômico da moeda. Deveria poder, mas não pode. Então, o teu apartamento, teus bens todos, eles valorizaram naturalmente, mas tu não pode atualizar. Então, quando tu for vender, ele já aumentou só porque teve inflação, então vai pagar imposto sobre isso. Isso se chama imposto inflacionário. Então não tem o esquema da inflação ali. Não tem correção. Não tem correção. Imóveis antigos, anteriores ao plano real, tem uma tabelinha lá para reduzir o valor. Aí tem. Mas... Imagina. Eu diria assim, de um modo geral... É muita sacanagem, né? Porque tu não teve ganho de capital. Teve correção do teu capital ali para acompanhar, digamos, a inflação. E tu vai pagar imposto de renda sobre aquilo lá. Chega nesse momento, a gente dá risada disso, né? De tão engraçado que é. Tipo assim, foda-se. E já que nós estamos falando em ganhar dinheiro aqui, quero tocar no ponto de investidor. Porque investidor também é um ponto legal de a gente pensar, né? E eu sei que tu fala bastante sobre isso também. Inclusive, tu tem um livro que fala sobre isso, que é o mais importante para o investidor sobre tributação. Olha só. Tá aí, presenteando vocês. Tá aí, olha aí, um livro pra gente. Obrigado. Joga na câmera lá. Deixa eu jogar na câmera aqui, ó. Olha aqui, galera. Vai desfocar, vai ficar uma bosta. Livro bonito. Desfocar depois o Tobias dá um jeito. Valeu, muito obrigado. O mais importante para o investidor sobre tributação, porque hoje a gente vê mais pessoas investindo, né? Graças a Deus, né? Mais brasileiros entrando nessa questão de investimento, entendendo um pouco mais sobre isso, ainda que é muito pouco, mas temos mais uma parcela olhando para isso aí. E aí começa a vir todo esse esquema também dessa parte de tributação que está envolvida nessa parte de investimento. Mas eu quero te fazer uma pergunta: por que tu escreveu esse livro aqui? De novo, aquela ideia de furar a bolha. O tributarista é o cara... No direito, os caras são chatos, né? Via de regra, o profissional do direito é chato. O tributarista é o mais chato. Tá falando isso aí, né? Eu estou falando dos meus colegas, de mim mesmo. Os profissionais do direito são muito chatos. E aí, dentre os profissionais do direito, o tributarista talvez seja um dos mais chatos, porque ele fala de um troço complexo, é difícil, a gente já falou de tanta coisa ruim aqui. Então, assim, eu preciso comunicar com as pessoas lá na ponta. Eu preciso falar com quem é empreendedor. Eu quero tentar conversar com esse cara, e aí um gancho que eu encontrei foi falar de investimento, porque muita gente se interessa. E eu sei de tributação. Eu não sou expert em investimento, longe disso, mas eu conheço algumas coisas, sou interessado pelo assunto, mas tributação eu sei. Então eu posso dar dicas para melhorar o desempenho do investidor. E essa foi a minha proposta, né? Melhorar o desempenho do investidor, porque o leão ele come uma parte do teu desempenho. Então, se tu conseguir aliar o conhecimento com a estratégia, tu pode ter uma vantagem. Bem, eu fiquei curioso porque o livrinho ele é relativamente fino, né? O mais importante para o investidor é sobre tributação. Acho que é direto ao ponto. Vai ficar na cabeceira esse livrinho aí. Eu vou ler esse negócio. Vou começar a entender. A gente vai marcar um novo podcast pra gente, só para baixar o nível dessa conversa aqui. E esse livro ele tem uma historinha curiosa que é... Para quem é interessado em investimento, provavelmente deve ter lembrado. Mas eu acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar.
É porque eu efetivamente quis homenagear o autor, que é uma fera em investimento, que é Howard Marks. E ele tem um livro cultuado no mundo todo, é americano, o mais importante para o investidor. E ele explica lá a teoria sobre investimento. Ele é investidor profissional. E ele é um livro muito cultuado. E aí mas eu quero falar o mais importante para o investidor sobre tributação. E aí eu homenageei ele, fiz a capa legal, igual a dele. Tá. Para homenagear o cara. Sim. Mas eu jamais imaginei que eu fosse vender livro enganando as pessoas. Óbvio que sabe quem é Howard Marks, quem é o Ederson. Que eu estou falando de tributo e ele fala de investimento. Vocês acreditam que gerou uma treta? Eu imaginava que poderia dar, sei lá, daqui a uns 5 anos alguém descobrir isso e se incomodar. Não, foi questão de 2, 3 semanas. E aí gerou Mal tinha lançado o livro. Mal tinha lançado o livro. Tu copiou, mas a capa... Essa já é a capa nova, né, da segunda edição. Da segunda edição. Modificado já. Felizmente a primeira edição já esgotou. Mas a capa original era uma capa amarela, parecida com essa, com letras em verde e com uma listra verde. Então, assim, eu não copiei uma marca, não copiei uma criação genuína. É uma frase numa capa amarela. Mas, obviamente, prestando homenagem... Todo mundo sabe quem é Howard Marks, quem gosta de investimento. Eu não imaginava que as pessoas fossem se enganar. E aí algumas pessoas lá, enfim, colegas da advocacia, resolveram, eu vou tirar dinheiro desse cara. Encrencaram. Mas, enfim, tá resolvido, a capa é diferente agora. Não foi treta só na internet, então? Não, recebi notificação. Notificação de um colega, nobre colega, advogado, querendo ganhar